lado. Agora, nessa condenação de agora, uma das coisas que a defesa do Prior falou foi que se a vítima consentiu a relação no começo, não tem como ter crime depois, não teria como ter violência. Aliás, gente, um parênteses aqui, tá? Eu tentei contato com 2 advogados do Prior para falar sobre tudo que está acontecendo, a condenação e esses 3 outros casos, essas 3 outras denúncias que a gente está dando também. Tentei falar com eles por telefone, por e-mail, mandei até DM pro próprio Prior no Instagram. A defesa só disse por nota, se limitou a falar que vai recorrer da decisão e que ele é inocente. Só deixando claro aqui que tentei, insisti e não tivemos resposta, tá? Mas voltando então para essa questão do consentimento, a própria justiça refutou esse argumento de que não houve crime porque a moça queria no começo. Phoebe, eu sei que você entende muito desse assunto de consentimento, a gente fala sobre isso nas nossas conversas, aqui também e em outros lugares, quando a gente está conversando sobre essas questões. Eu queria que você explicasse para a gente por que esse é um argumento que não faz o menor sentido, mas que mesmo assim está presente, então, num argumento de um advogado, né, de uma advogada. E veja, o acusado fala isso porque muitas vezes cola, né? Porque ele sabe o que é consentimento. A gente sabe quando a gente está violentando alguém. Isso passa por aqui toda hora, né, Camila? A gente fala muito sobre isso, sobre o consentimento livre, a importância disso. E tem essa ideia, esse senso comum, por isso que esse argumento é usado por advogados, porque cola. Tem um senso comum de que a mulher disponível sexualmente naquela relação, ela dá o consentimento prévio para tudo que aconteça dali para frente. E isso não é verdade, o consentimento tem que ser dado o tempo inteiro. Se eu estou nua num quarto de hotel com um sujeito com quem eu fui para transar e no meio do caminho eu ficar desconfortável com alguma situação, por qualquer razão, eu não preciso justificar. Eu mudar de ideia e disser não, o que acontecer a partir daquele momento é considerado estupro, qualquer ato. Lembrando que a gente também costuma explicar aqui, né, Camila? Estupro não precisa da penetração, é qualquer ato libidinoso, qualquer interação sexual. Se o sujeito te segura, tem violência, é considerado estupro, e aí tem outros crimes sexuais quando não há violência no meio. Por isso que a gente fala, é importante, eu vou repetir sempre, existe estupro marital, existe estupro mesmo dentro de um casamento. A mulher não é porque ela casou com o sujeito que o corpo dela está disponível para que o homem, faça o que ele quiser, a hora que ele quiser. Eu estava lembrando, Camila, enquanto a gente falava, você estava falando, você e Sema, sobre isso, de um livro que a gente já debateu e que eu acho que eu já indiquei aqui, a gente já falou sobre ele aqui no programa, mas eu acho bom indicar de novo, porque ele tem um comentário, ele é sobre consentimento, mas ele tem um comentário que eu acho muito bom, a gente falou da outra vez, que é a ideia de que, por exemplo, uma relação que começa num aplicativo como o Tinder, ela é mais difícil, se acontece um crime como o estupro, ela é mais difícil de ter uma sentença de condenação ao homem, porque a sociedade parte do pressuposto de que aquela mulher disponível sexualmente, o caso fica mais difícil, ela estava disponível sexualmente, ela conheceu esse cara por aplicativo e ela foi para transar. É esse livro aqui, ó. Vamos ver se eu seguro ele direito dessa vez. Ó. Amanhã A o luz está sexo será batendo bom nela. novamente. Mulheres e o Isso. desejo na era do consentimento, da Catherine Angel. Muito bom. Isso, amanhã o sexo será bom novamente. Fala Ô, sobre esse Cris, assunto deixa do eu só ressaltar uma consentimento. coisa aí que você falou que eu acho importante. Então, para as pessoas entenderem, né? Porque eu acho que até pra gente, nós mulheres, às vezes pode ficar um pouco confuso na hora ali, tanta coisa acontecendo, né? Depende muito da relação que a gente tem com essa outra pessoa. Mas assim, dito não, se houver violência ou ameaça e a pessoa continuar, é estupro. Se você disser não e a pessoa continuar, é importunação sexual, mas é crime igual, dá para denunciar, tem no Código Penal, tem pena, tá tudo ali documentado para que você possa fazer essa denúncia contra essa pessoa. E eu falo, isso quem me explicou, desculpa, Cris, eu já vou passar para você, mas eu queria citar aqui, eu procurei também a advogada das vítimas, a Maíra Pinheiro. E eu conversei com ela falou sobre isso, ela explicou direitinho essa questão do crime, ela é advogada criminalista. Ela não podia falar sobre o processo em si, porque está em segredo de justiça, mas me explicou essas coisas mais genéricas. E uma das coisas que ela falou sobre essa questão do consentimento é que ela usou um termo muito bom que ficou na minha cabeça. Não existe termo de adesão. Se a mulher fala um sim no começo, ela não assinou um termo de adesão. Ah, pronto, pode tudo. Não é assim, gente. Falou não em qualquer momento, tem que parar, tem que acabar. Cris Phoebe, que gosta de falar, pode continuar o que você queria falar.
Ah, eu quero muito falar sobre isso. É porque então vamos explicar para os homens que fingem que não sabem que a partir do momento em que há o não, tudo é crime se você continuar a interação sexual. Então, qual tipo de crime, como a Camila explicou, né? Pode ser um, pode ser outro, mas é crime. E Camila, eu li a sua reportagem sobre esse caso do Prior que a gente está falando, e lá está dito, né, Camila, que nos 3 depoimentos, as vítimas relatam atos violentos e agressividade por parte dele. Então, além de tudo, tem a violência nesse caso, né? Mas quando não houver, como a gente falou do marital, né? O marital muitas vezes não há. Mas é isso, é crime, é isso que é importante. Eu só ia fazer esse adendo. É crime, não pode. E outra coisa, ainda vou continuar, não consigo parar, não consigo parar. Ah, Não, às vezes o sim também não é dado de forma livre e também não é válido. Só para dizer que não adianta também a gente falar não é não e só sim é sim. Que às vezes o sim não é dado, e aí é mais complexa a explicação. Eu volto a esse assunto outro dia. não, a gente vai falar mais disso outras vezes. Eu queria voltar para esse caso porque eu fiquei muito chocada com essa postura da defesa. Assim, a gente está falando de um profissional dentro de uma instituição que é o judiciário se propondo a falar isso, sabe? Aí eu fui procurar a nossa colunista, a Isabela Del Monte, que é advogada, também especialista em casos, né, de violência contra a mulher, questões de gênero. Eu disse, Isa, como é que um homem não entende que dizer não em qualquer momento do ato sexual significa que a mulher não quer mais? Porque assim, é meio inacreditável, né? Eu acho que como a Cris Vive disse, dá pra saber, né, gente? Agora a Isa me deu uma resposta muito boa. Ela disse que quando a mulher não é vista como pessoa, tem homem que não trata a gente com seriedade e respeito, como alguém que tem vontades. Aí vem a dificuldade dele, e isso não é passar pano, tá, gente? É só pra gente tentar entender, porque realmente não estava entrando na minha cabeça. Aí vem a dificuldade dele em respeitar o consentimento da mulher, que não vê como uma pessoa com vontades e desejos. Então, qualquer coisa que ela falar e fizer, eu vou fazer o que eu quero, não importa. E nesse caso do Prior, a gente está falando de 4 vítimas relatando ter passado pelas mesmas coisas, como a Phoebe comentou agora. E quem assiste ao Sem Filtro também sabe que isso não é uma exceção, né, Sema, de ter mais de uma mulher denunciando a mesma pessoa. Não é uma exceção, e a gente já falou aqui também, meninas, não sei se vocês lembram, acho que era um dos primeiros programas, o quanto é importante o ato de uma mulher, às vezes, ir lá, ter a coragem e denunciar, depois vem uma outra e denuncia. E eu lembrei de uma coisa aqui agora, Camila, que quando o caso veio à tona, lá atrás, durante o reality show e tudo mais, eu me lembro de terem falado muito, mas agora que ele ficou famoso, só agora que ele ficou famoso. Gente, eu não consigo entender, Cris Fibe, amiga, me ajuda. Por que que as mulheres acham, por que que as pessoas acham que as mulheres estão a fim de trazer situações tão dilacerantes, doloridas, como algum tipo de interesse? Gente, isso não é real. 4 mulheres passaram por situações semelhantes. E aí eu fico Sema, imaginando desculpa o te que é você interromper, passar a... mas a Oi. gente está falando, eu queria só ressaltar o que você está falando, desculpa te interromper, mas quando elas vieram com essas denúncias, elas foram perseguidas, tiveram nomes expostos, Exato. endereço, telefone. Então, assim, só para confirmar, né, um pouco o que você está dizendo, o que se ganha com isso? Não se ganha nada, né? E também tem uma outra Não coisa que a se gente estava ganha nada. conversando antes sobre o tempo, né, Sema? Que muita gente fala assim, ah, por que só veio Isso. agora falar disso? É isso que eu ia dizer. Então você imagina você ter passado por isso, você ter silenciado, e aí de repente você assiste ao cara todos os dias na televisão, vem da sua casa, as pessoas estão comentando sobre. Isso é uma dupla violência. Então é óbvio que isso pode ser um impulsionador para você falar, comunicar sobre. E a gente já conhece essa dinâmica de que quando uma mulher toma coragem, outras mulheres podem vir a público. Então, isso tem sido tema de novela, inclusive, né, gente? Uma novela Vai na Fé, que tá super aí em voga, que tem uns traços semelhantes, que é o tempo, gente. Não pode ser um motivo para a gente desanimar ou se desencorajar a denunciar. Nesse caso, né, Camila, inclusive, a prescrição é de 16 anos. Então, tá tudo correndo ainda com as possibilidades aí de ter as punições cabíveis e tudo mais. Mas, mesmo se isso não acontecer, é importante denunciar, é importante a gente ter isso registrado, é importante que as mulheres venham a público. Então, a gente não pode ficar pensando, ai, passou demais. Ah, não, acho que eu deveria ter falado antes. Agora é que não vão acreditar em mim. Não, as pessoas precisam aprender a acreditar nas mulheres.